O conceito de obesidade como doença crônica, Clayton, é difícil de ser digerido pelos nossos pacientes na nossa prática clínica, né? Muitos têm dificuldade de entender a doença e a maioria deles resistem à ideia de tomar medicação para o resto da vida. E a gente tem dados hoje que reforçam esse conceito de obesidade como doença crônica e eu queria que você comentasse esses dados que nós vimos aqui no Obesity Week. Sim, eu acho que a gente, quando atende um paciente com obesidade, eu, pelo menos, o meu costume, fica a dica para quem está nos escutando, na primeira consulta, eu já faço uma espécie de contrato, trabalhando o entendimento de que esse paciente tem uma doença que é crônica, que ele precisa tratar a longo prazo, que não existe mágica e que o reganho de peso, esse é o ponto que nós vamos conversar agora, né, Riane, que o reganho de peso é algo fisiológico, o indivíduo perde peso e o organismo, ele entende que algo aconteceu no equilíbrio homeostático, no metabolismo desse indivíduo. E ele abre mão, ele aumenta a produção de hormônios do apetite, ele bloqueia hormônios da saciedade, ele mexe com a taxa metabólica basal, ele diminui até nível de atividade física do dia a dia e esse paciente acaba reganhando peso. Então o reganho de peso é fisiológico. E eu assisti aqui na Obesity Week, né, a gente está gravando agora um vídeo que pretende que seja educativo e que seja usado a longo prazo na prática diária de vocês, colegas, mas um trabalho foi apresentado pelo Dr. Michael Weintraub, é uma autoridade na obesidade, e ele mostrou um estudo que envolveu quase 18 mil pacientes, um banco de dados de 2010 até 2024. E esses pacientes tinham usado diferentes tipos de agonista de GLP-1, liraglutida, semaglutida, até tirzepatida. E eles avaliaram pacientes que tiveram uma resposta, mesmo que parcial, ou seja, que ganharam pelo menos que perderam pelo menos 5% do peso corporal. Esses pacientes, eles suspenderam a medicação, a média de peso no momento da suspensão foi de 10% do peso corporal. Lembre que aqui nós temos os agonistas mais antigos, né? Como, por exemplo, a liraglutida, onde a perda esperada era menor, mas esses pacientes perderam pelo menos 10%. E eles acompanharam esses indivíduos por um ano. Os dados foram muito interessantes e mostram exatamente o cenário que a gente acompanha. O indivíduo reganha peso, não é culpa da canetinha, não é culpa dele, não é culpa do médico. O metabolismo, a biologia da doença está se manifestando. Então vejam os dados em relação à ao reganho de peso. 58% dos pacientes reganharam peso. 34% mantiveram a perda de peso, não ultrapassando o reganho de 10%. E teve até um subgrupo, 7,2%, que ainda teve uma perda adicional de menos de 10%. Então, acho que esses dados, eles mostram bem o que é a obesidade. Se tratou, se usou o medicamento, o paciente respondeu, mesmo que parcialmente, e quando ele suspendeu a medicação, ele reganhou peso. Tem dados adicionais bem interessantes que eles estratificaram o reganho de peso por faixa de perda de peso inicial, né? Então, desde o primeiro uso até a suspensão. E olha que interessante, quem perdeu mais peso na fase do uso da medicação foi exatamente quem reganhou mais peso. Olhem só, aqueles indivíduos que perderam menos que 10%, entre 5% e 10%, 56% reganharam peso. Aqueles indivíduos que perderam mais que 20%, perdas maiores, que são sensacionais, 64% reganharam
peso. Então eu acho que esse dado é bem interessante. Um outro dado também que eles mostraram é que esse reganho de peso ele foi aumentando a cada trimestre, né? Mostrando bem que o mecanismo fisiopatológico da doença ele vai se reinstalando, né? Então são dados bem interessantes. É óbvio que é um estudo que tem algumas limitações, né? Mas ele mostra bem o reganho de peso quem faz tratamento por um período que não é a longo prazo. Eu acho que vale a pena a gente comentar esse dado de quanto maior a perda de peso, maior a probabilidade de reganho pós-parada, né? Existem vários fatores que poderiam aí contribuir para que isso aconteça, né? Mas ao meu ver, eu acho que a questão da perda de peso violenta já nos primeiros meses de tratamento, muitas vezes está associado a dietas muito restritivas ou aqueles pacientes que estão sendo manejados sem tanto critério, às vezes inibe muito o apetite, Clayton, e eles fazem um baixo consumo energético durante o dia, perdendo mais músculo. Isso, talvez a perda de massa magra. Exatamente, isso faz com que você tenha uma maior probabilidade de reganho de peso pós-parado, um reganho mais expressivo. Então nós não temos dados nesse estudo sobre essas questões, quais os mecanismos pelos quais esses indivíduos que perderam mais peso reganham mais rapidamente esse peso perdido, mas eu acredito que o manejo, como esse paciente é manejado durante o seu tratamento medicamentoso, influencia sim nessa probabilidade de reganho. E talvez os motivos por que eles suspenderam também, né? A gente não tem esses dados. Não temos esses dados. Mas a ideia é que obesidade é a doença crônica que precisa ser tratado a longo prazo. É óbvio que nós, especialistas em obesidade especial, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia vem levantado a bandeira de melhorar o acesso ao tratamento adequado da obesidade, incluindo o tratamento medicamentoso, mas sem esquecer do estilo de vida, que também é bem importante. E uma coisa que eu acho que vale a pena falar ainda é que mesmo aqueles pacientes que continuam com a medicação regularmente, eles podem apresentar reganho de peso, né, Clayton? Isso é muito comum de acontecer e esses pacientes precisam ser orientados de que esse reganho ele ocorre por mecanismos de adaptação fisiológica e não porque a medicação está simplesmente perdendo o efeito. Né? E ainda ressaltando também a importância de ajuste da dose, ajuste né? da dose, dose efetiva. Manejo, inclusive, do planejamento nutricional, das estratégias em relação à atividade física, tudo isso contribui para que a gente consiga uma manutenção em longo prazo sem o reganho associado à resposta adaptativa metabólica. Excelente. Fique com a gente e assista os nossos próximos vídeos.